Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Bom dia. Nós estamos muito felizes. Essa semana nós temos recebido em nossa casa, em nosso ministério, o David Slaker. Ele é lá do Kansas City, lá do I Hope, e tem uma ligação muito forte, uma palavra muito forte sobre os fins dos tempos. E nós estamos num cenário bem propício para ouvir isso. Eu sei que a chuva atrapalhou um pouquinho aí, mas ele vai falar hoje, vai falar amanhã, hoje à noite e amanhã à noite. Amanhã nós não costumamos ter culto, mas amanhã nós vamos fazer um ajuntamento para ouvi-lo. Nós precisamos ouvir o que Deus tem colocado na vida do David, porque é muito pontual para esses dias, é muito pontual. As escrituras ficam mais claras quando você entende melhor a escatologia. E nós louvamos ao Senhor por isso. Então eu queria pedir toda a atenção do mundo, que você desse toda a atenção possível, porque é uma palavra muito pontual e é bom que a gente não perca nada. Amém? Amém, queridos? Glória a Jesus. Quero chamar o Vitor Vieira, é um pastor do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Eu também sou pastor do Espírito Santo, né? Ele é um pastor do Espírito Santo, que agora está lá no Kansas também. É um homem muito abençoado, um ministério lindo, amigos do noivo. E ele vai traduzir o David e vai estar nos abençoando também aqui essa manhã, hoje à noite e amanhã à noite. Amém, queridos? Muito bom tê-los aqui em nome de Jesus. Obrigado, querido. Bom dia, paz do Senhor para vocês. Lá em Vitória, no Espírito Santo, a gente tem trabalhado com uma sala de oração e uma igreja local pelos últimos 10 anos. E o Senhor tem dado graça para a gente sustentar horas e mais horas na presença de Deus, com adoração, intercessão e alegria na presença dEle. E o Senhor tem colocado também um encargo muito forte nos nossos corações, que é conectar a igreja brasileira com aquilo que Deus está fazendo no movimento de oração globalmente, né? Não sei se você sabe, mas Deus está levantando a igreja em toda a terra como se fosse uma grande cenáculo global. As pessoas estão se encontrando no lugar secreto e Deus está arquitetando tudo isso. E nós queremos fazer a nossa parte aqui com fidelidade. E uma das coisas que a gente acredita que é fundamental para que tudo isso possa se desenvolver bem é a mensagem ser bem recebida, a mensagem chegar aos nossos ouvidos. E não sei se você faz ideia, mas no ano passado nós estávamos prestes a lançar um livro que chama O Fim dos Tempos Simplificado, e a gente procurou e não havia outro material disponível sobre o pré-milenismo histórico, ou a pessoas que acreditam na literalicidade da segunda vinda de Jesus depois da grande tribulação. Então, a gente estava procurando recursos e não havia, e o Senhor deu a graça para que a gente pudesse publicar alguns materiais, e o Senhor tem aberto outras portas também para a gente conectar aquilo que Deus está fazendo no iHop, lá em Kansas City, aqui para o Brasil. São muitos anos esperando, muitos anos crendo, e agora a gente está vendo a graça de Deus sobre tudo isso. Então, eu queria apresentar para vocês, antes de mais nada, um livro do Mike Bickle que se chama Orações para Fortalecer o Homem Interior. Orações para fortalecer o seu homem interior. Paulo, ele acha que é mais interessante orar para que o nosso homem interior seja forte do que para que o diabo fique fraco. Então, é interessante a gente ver o foco naquilo que Deus quer fazer, e quando a gente ora por aquilo que Deus realmente quer, a gente tem resultados mais objetivos.
E esse livro ele é escrito pelo Mike Bickle. Mike Bickle é o diretor da Casa de Oração, uma pessoa que tem mais de 30 anos no ministério de oração. E ele é o diretor lá do IHOP que sustenta uma reunião de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 18 anos. Então, é uma pessoa habilitada e autorizada para poder falar nesse assunto. E o mais interessante é que esse livro ele tem umas aplicações práticas, que ele te ensina como preparar listas de oração. Em outras palavras, como que você pode se planejar para orar mais. Ele diz que se você planejar orar, você ora mais. Se você não planejar orar, você ora menos. E quem quer orar mais aí? Todos nós sabemos que nós precisamos orar mais. E crente que é crente, todo dia 31 vem na igreja, ajoelha na cadeira e fala: Senhor, esse ano eu vou orar mais. É ou não é? Todo mundo sabe. Duas promessas. Esse ano eu vou orar mais e esse ano eu vou ler mais a Bíblia. E sabe, muitas vezes a gente entra no lugar secreto e a gente não sabe o que fazer. E não é culpa sua. Na verdade, existem ferramentas que podem te ajudar a permanecer longas horas e que se transformem em longas décadas na presença de Deus. Esse livro se chama Orações para Fortalecer o Seu Homem Interior. E eu quero te dizer que o seu homem interior é a única coisa que você leva dessa vida para a eternidade. Você vai existir para sempre. Então é melhor você começar a investir nisso. Amém? Ok, o segundo livro que a gente trouxe, ele se chama Fim dos Tempos Simplificado. E a mensagem do fim dos tempos, muitas vezes ela é relegada para pessoas que são teólogos ou pessoas que estão no meio acadêmico. E muitas vezes a gente evita essa discussão porque a gente não tem muito argumento, a gente não sabe muita coisa. E muito do que o brasileiro sabe a respeito do fim dos tempos é baseado no medo. No medo de ser deixado para trás. Exato. Esse cara podia pregar. Ele é bom. Ele sabe tudo que eu vou falar já. Ser deixado para trás foi o meu grande medo durante a vida toda enquanto crente. E quando eu descobri que o plano de Jesus não é que a gente vá morar no céu, mas trazer o céu para a terra, e quais são os meios para ele fazer isso, eu fiquei impressionado. E muitas pessoas querem entender a linha do tempo, quem é a besta, quem é o anticristo, e quando que acontecem as coisas, mas eu acredito que Jesus está mais interessado que a gente encontre com o homem por trás do plano. Quem é aquela pessoa que está planejando, não só o plano e os detalhes, mas quem é aquele que está sonhando durante milênios para desenvolver essa história na Terra e transicionar essa era para outra? Então, o fim dos tempos não é sobre como o mundo acaba, mas é sobre a beleza, a sabedoria, os recursos inesgotáveis que Jesus tem na mão, e Ele é o único capaz, o único digno de conseguir fazer essa transição. E esse livro existe para facilitar, para ser uma ferramenta que você possa encontrar recursos práticos para você poder se engajar. Ele é muito, muito especial, no fim de cada capítulo ele tem perguntas, respostas, e é muito bom mesmo. E a gente está aqui, a gente trouxe uma quantidade boa, porque a gente acredita que esse é um investimento para a igreja brasileira se fazer, e ele está saindo especialmente nesse fim de semana, de R$40 por R$25. Então, assim, é um ótimo desconto. Se você quiser levar mais do que 10, a gente também tem um preço especial. Então, a gente quer que a mensagem chegue nas suas mãos. Amém? Deus abençoe. Obrigado. David. Amen. Amém. So good to be here with you. Tão bom poder estar aqui com vocês. Glad to, it's such an honor for me Estou feliz e é uma grande honra para mim to be here this morning and this weekend with you, estar nessa manhã e nesse fim de semana todo com vocês. and to be able to talk about the return of E Jesus. ser capaz de poder falar com vocês um pouco a respeito da volta de Jesus. Such a critical subject. Esse é um assunto tão crítico. It's the center of our faith and the destination of our hope. É o centro da nossa fé e o destino final da nossa esperança.
So let's take a moment. Let's pray together. Então vamos tirar um momento para a gente orar juntos. Father, I thank you. Pai, eu te agradeço. I'm asking for this weekend Eu te peço por esse fim de semana, that you would speak to us from your word, de que você fale conosco pela tua palavra, that you would speak to us by your Holy Spirit. que você fale conosco pelo teu Espírito Santo. I'm asking for your light to shine on our understanding. Eu oro para que a tua luz brilhe no nosso entendimento. I'm asking for the increase of the spirit of wisdom and revelation, Eu oro pelo aumento do espírito de sabedoria e de revelação, the revealing of your Son. a revelação do seu Filho. I'm asking for the beauty of Jesus to be magnified. Eu oro para que a beleza de Jesus seja exaltada. We want the knowledge of Jesus to unfold in our hearts. Nós queremos que o conhecimento de Jesus se desvende dentro do nosso interior. The details of who your Son Os is, detalhes sobre o seu Filho, quem ele é, how he leads, como ele lidera, how he loves. como ele ama. I'm asking that you would wash our hearts with these truths. Eu peço que o Senhor lave os nossos corações com essas verdades. Release grace to reveal Jesus, Libera graça para revelar Jesus, to love him more, para amá-lo mais, to know him more, para conhecê-lo mais, to walk as his friends. para ser seus amigos. I'm asking from this spiritual family, Eu oro por essa família espiritual aqui. raise up friends, Levanta amigos, true friends of the bridegroom, verdadeiros amigos do noivo, true friends whose hearts long for the things that are on his heart. verdadeiros amigos que se importam com as coisas do seu coração. Stir us Levanta em nós and serve us e sirva-nos as you do so well. em como você sabe fazer. In Jesus' No name, nome de Jesus. amen. Amém. Amen. You know, in talking about the subject of the end times, Quando nós falamos a respeito do fim dos tempos, the name of the last book of the Bible o nome do último livro da Bíblia is not the book of Revelation. não é o livro de Apocalipse, It's the revelation of Jesus Christ. é a revelação de Jesus Cristo. That's the name of the book. Esse é o verdadeiro nome desse livro. It's not about how bad things are going to be, Não é um livro sobre como as coisas vão ficar tudo ruim or in some ways how great things are going to be. ou quão grandes as coisas vão ser. That's not what it's primarily about. O livro essencialmente não é sobre isso. When we think about the end times, we're thinking about what's going to happen. Quando nós pensamos sobre o fim dos tempos, muitas vezes a gente pensa, o que vai acontecer? But there's a far more powerful subject when it comes to the end times. Mas existe um assunto muito mais poderoso quando a gente está falando sobre o fim dos tempos. The subject is who is Jesus. O assunto é quem é Jesus. More than what's going to happen, we're talking about a man. Mais de o que vai acontecer, nós estamos falando a respeito de um homem. The more we understand the times that are coming, E quanto mais a gente compreende os tempos que estão se aproximando, the more we understand his leadership. mais a gente pode entender a sua liderança. So the more we know him, E quanto mais a gente o conhece, the more we agree with him, mais a gente concorda com the ele. more we love him. E quanto mais a gente o ama, We love Jesus in part. nós amamos Jesus em parte. We love Jesus to the measure that God has revealed Jesus to us. Nós amamos Jesus à medida em que Deus tem revelado Jesus pra gente. And we love Jesus to the measure that we've searched him out in the Word. E nós amamos Jesus à medida na qual nós buscamos conhecê-lo nas Escrituras. But there's a whole aspect of Jesus we don't really know yet. Mas existem inteiros aspectos sobre Jesus que a gente nem conhece ainda. 150 chapters in the Bible on the subject of his return. Existem 150 capítulos na Bíblia destinados exclusivamente a falar sobre a sua segunda vinda. 150 chapters that unfold and reveal Jesus in a new and beautiful way. 150 capítulos que se desdobram e revelam Jesus de uma nova e linda maneira. My prayer for this weekend is that it would give us courage to go after those 150 chapters. Então, a minha oração para esse fim de semana é que o Senhor nos dê coragem That there be para a- perseguir e conhecer esses 150 capítulos. That we would be gripped with a new hunger to Nós- know Jesus. Que nós sejamos agarrados por uma nova fome para conhecer Jesus. And gripped with a deeper longing to love Jesus. Novo anseio para amar Jesus. To love him for who he is. Amá-lo por quem Ele é. To love him for how he leads. Amá-lo por como Ele lidera. To love him for how he loves us. Amá-lo por como Ele tem nos amado.
And the more and more we see him, E quanto mais e mais a gente vai vendo, the more our heart says yes. mais o nosso coração quer dizer sim. And the more we're swept into the story that he's writing of the end of the E age. quanto mais a gente vai entrando para dentro da história que ele mesmo está escrevendo sobre o fim dessa era. When we talk about the things of the second coming, Quando a gente fala a respeito das coisas da segunda vinda, the storyline of his return, a linha do tempo do seu retorno, I find that we like it. eu muitas vezes eu descubro que a gente gosta, It's exciting. é empolgante, It's a little scary. é um pouco assustador, But it's very intriguing. mas é bem intrigante. But for many, it's so unknown, Mas para a maioria é tão desconhecido. and so they focus on the negative. E aí então as pessoas se focam na parte They negativa. focus on the parts that seem dangerous. Se focam nas partes que parecem perigosas. I want you to think about something for a moment. Eu quero que você pense um pouquinho a respeito de algo. If you were living in the first century, Se você estivesse vivendo no primeiro século, just after the resurrection of Jesus, bem após a ressurreição de Jesus, and the book of Acts was going to unfold, e se o livro de Atos estivesse prestes a começar a se desenrolar, you're right on the edge of the book of Acts exploding in your city. você está ali prestes na beirinha de ver o livro de Atos começar a explodir na sua cidade. How would you tell the story? Como que você ia contar o livro de Atos? Would you mostly focus on the uncomfortable aspects? Será que você ia se concentrar nos aspectos desconfortáveis? Would you mostly focus on the persecution? Ou você ia se focar mais na perseguição? Would you mostly focus on the oppression and the injustice? Será que você ia se focar mais na opressão e na injustiça? Would you mostly focus on the martyrdom? Será que você ia se focar mais nos martírios? All of those things happen in the book of Acts. Todas essas coisas aconteceram no livro de Atos. But that's not how we tell the story. Mas não é assim que nós contamos a história de Atos. Or would you only focus on the glory? Nós geralmente focamos só na parte boa, na glória. The invasion of the Holy Spirit with power. A invasão do Espírito Santo com poder, Signs and wonders. sinais e maravilhas. The gospel conquering the city. O evangelho conquistando uma cidade. That's a great part of the book of Acts. Essa é a parte boa do livro de Atos. But that's not the whole story Mas either. essa não é a história completa. We want to tell the whole story. E nós queremos ouvir ou contar a história inteira. The book of Acts was a preview of what the Lord's going to do across the earth. Porque o livro de Atos é uma prévia daquilo que o Senhor quer fazer em toda a terra. The book of Revelation is the end time book of Acts. O livro de Apocalipse é como se fosse o livro de Atos do fim dos tempos. But it's the book of Acts on a global scale. E é o livro de Atos global. What happened in Jerusalem? O que aconteceu em Jerusalém? What happened in Antioch and Ephesus? O que aconteceu em Antioquia, em Éfeso? What happened in Rome? O que aconteceu em Roma? It's going to happen across the whole earth. Vai acontecer em toda a terra. In one generation, Em uma the geração, Holy Spirit's going to be poured out on all flesh. o Espírito Santo vai ser derramado sobre And toda a carne. that outpouring of the Holy Spirit, E esse derramar do Espírito it will Santo be like nothing we've seen before. vai ser como nada que a gente já viu. And all of the dynamics of the book of Acts will explode across the E earth. todas as dinâmicas do livro de Atos vão começar a explodir em toda a terra. It will be the greatest time to be alive in church history. Vai ser o melhor tempo para se estar vivo na história da igreja. But it'll also be the most intense time to be alive. Mas também vai ser o momento mais intenso para se estar vivo. There's glory and there's shaking. Existe glória, mas existe abalo. There's great glory from the Lord and the power of the Holy Spirit. Existe uma grande glória do Senhor e o poder do Espírito Santo. And there's great rage from wicked and unreasonable men. Mas também existe um grande ódio dos homens maus. Great rage from the evil one. Grande mal do inimigo. For he knows his time is short. Porque ele sabe que o seu tempo está curto. All of it is coming in the future. Tudo isso está vindo no futuro próximo. But the question is when. Mas a questão é quando? The problem with this subject O problema desse assunto is that we're interested from a distance. é que nós somos interessados, porém a uma certa distância.
But secretly, we don't really believe that it's going to touch our lives. Mas no fundo a gente não acredita que isso aqui vai afetar as nossas vidas. We don't really believe it's going to happen in our lifetime. A gente não acredita que isso pode acontecer durante o tempo que estamos vivos. And so we're fascinated by the subject, Então a gente fica fascinado pelo assunto, but we're not sober about it. mas nós não ficamos conscientes por ele. And we're not engaging with what the Lord is doing to be a part of it. E a gente também não abraça aquilo que o Senhor está fazendo para que nós possamos ser partes do que o Senhor está fazendo. We're secretly content to live at a distance. A gente fica distantes e felizes. Well, the Lord's going to do what He's going to do. Bom, o Senhor vai fazer o que Ele precisar fazer. It's in His hands. Está na mão dele. I trust Him. E eu confio nele. And that's spiritual code. E essa diretiva espiritual, It's spiritual language to really say, essa linguagem espiritual que a gente usa, realmente quer dizer o seguinte: this doesn't involve me. isso não mexe comigo, não me envolve. It's not important. Isso não é importante. I don't need to think about this. Eu não preciso pensar sobre isso. But the Holy Spirit is doing something differently on the earth right now. Mas o Espírito Santo, ele está fazendo algo diferente na terra hoje. He's stirring up this message Ele está fazendo com que essa mensagem se levanta, because it's of central importance. porque ela é de importância central It's going to touch your lives. e ela vai tocar a sua vida. And He wants every one of us ready for what's coming. E Ele quer que cada um de nós estejamos preparados para quando ela vier. And when I say ready, E quando eu digo preparado, I don't mean ready to endure it. eu não estou falando prontos para suportar, Ready to grit my teeth and make it through. prontos para cerrar os dentes e conseguir passar por ela. I mean ready to engage with confidence. Eu quero falar estar prontos para abraçar essa história com confiança. Ready to partner with the Holy Spirit. Prontos para ser parceiros do Espírito Santo. Ready to do our part in what the Lord's doing. Prontos para fazer a nossa parte naquilo que o Senhor está fazendo. There's a new day coming in the body of Christ. Existe um novo dia chegando para o corpo de Cristo. If these words are true, Porque se essas palavras forem verdade, if what the 150 chapters describe, se o que os 150 capítulos descrevem, if they're going to unfold the way they're written, e se eles forem realmente se desenrolar como eles estão escritos, it means every single believer in the body of Christ has a part. isso significa que cada crente dentro do corpo de Cristo tem um papel importante. Every believer is going to be engaged with all their heart. Cada crente vai precisar engajar de todo o coração. The Great Commission is going to look so different in the days to A come. grande comissão, ela vai ser bem diferente nos próximos dias. Every Christian commissioned É onde todo crente está comissionado to disciple the nations, para discipular as nações, teaching them to observe all things He commanded, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele mandou, baptizing them in water and the power of the Holy Spirit. batizando na água e no poder do Espírito Santo. Every believer is going to be right in the middle of that assignment. Todo crente vai estar envolvido com essa tarefa. Because when injustice and oppression explodes, Porque quando a injustiça e a opressão começar a explodir, and the power of the Holy Spirit and revival explodes, e o poder do Espírito Santo e um avivamento também explodir, the lost and the hungry will be searching for anyone that can teach them about these os things. perdidos e os famintos, eles vão estar procurando por qualquer um que possa ensiná-los qualquer coisa. The smallest of saints O menor santo will have the largest teaching ministry ever in those days. vai ter o maior ministério de ensino daqueles dias. The Bible studies in homes will explode. Os grupos de estudo nas casas vão explodir. Discipling new converts will explode. Discipular novos convertidos vai explodir. The desperate and the hungry will find their way to Jesus. O desespero, os desesperados e os famintos, eles vão Find encontrar their- Jesus. Find their way to the saints Eles vão encontrar os santos, because they want to be a part of what the Lord's doing. porque eles também vão querer ser parte daquilo que o Senhor está fazendo, Because they'll believe. porque eles vão crer. One of the things they talked about in the 1970s, Uma das coisas que eles falavam nos anos 70, the Jesus movement that swept across America and No other mo- places, no chamado Movimento de Jesus, que varreu todos os Estados Unidos, out of Southern California, que começou lá no sul da Califórnia, came what they called this
power of God Eles chamaram isso de um mover de poder de Deus for easy evangelism. para um evangelismo fácil. Those days are coming again, but far beyond. Esses dias vão voltar, mas muito maiores. Far beyond what the Lord did in the Jesus movement. Muito além daquilo que o Senhor fez no movimento de Jesus. A great harvest of souls. Uma grande colheita de almas. Multitudes and multitudes. Multidões e multidões. Which means you're all going to be involved. Que significa que cada um de vocês vai precisar estar envolvido. But as I said, Mas como eu disse, we don't really believe that this involves us. a gente não acredita de verdade que isso inclui a gente. The one I've heard the most. O que eu mais tenho escutado por aí, Come on, David. peraí, David, Take it easy. relaxa. Hasn't everyone always said Jesus was returning in their generation? Será que todo mundo não ficava também falando que Jesus ia voltar na geração dele? Every generation thought Jesus was returning in their lifetime. Toda geração sempre achou que Jesus ia voltar nos dias deles. Well, it's not true. Bom, isso não é verdade. We actually know what every generation believed. Nós podemos descobrir o que cada geração acreditava. We know what every generation talked about related to Jesus Nós podemos descobrir o que cada geração falava a respeito de Jesus. because we have the writings. Porque a gente tem os seus escritos. We have their books. Nós temos os livros que eles fizeram. We know what was on their mind. Nós sabemos, por isso, o que estava na mente deles. And it wasn't the return of Jesus. E não era o retorno de Jesus. There's never been an hour of hunger to know about the return of Jesus like this one. Não houve na história da humanidade um momento onde uma fome pelo conhecimento sobre a volta de Jesus tivesse tão grande como hoje. There's an awakening of desire to learn these things Existe um despertamento de desejo para aprender esse assunto, like has never been. como nunca antes houve. So I'm going to take a moment. Vamos então gastar uns instantes. I'm going to give you 3 scriptures. E eu quero te dar 3 passagens bíblicas. 3 passages that tell us that we're in a time unlike any other in church history. 3 passagens que vão afirmar para você que nós estamos vivendo dias como nunca antes na história da igreja. Now there are 50 scriptures I could give Eu poderia te dar 50 versículos that point to this hour as unusual in every hour of church history. que apontam para essa hora como uma hora incomum na história da igreja. It was one of the commands of Jesus in the Gospels. Essa era uma das ordens de Jesus nos evangelhos. He commanded us to know the time and the season that we live in. Ele ordenou que a gente soubesse o tempo e a estação na qual a gente estava vivendo. And so we want to know the hour. Então nós precisamos conhecer a hora. We want to understand our time. Nós queremos entender o nosso tempo. So I'm not going to give you 50 passages. Então hoje eu não vou te dar 50 versículos. I'm going to give you 3 this morning. Eu vou te dar 3 hoje de manhã. The 3 that I'm choosing E as 3 que eu escolhi are the 3 that Jesus himself spoke. são as 3 que Jesus mesmo falou. He connected 3 trends or events E ele conectou 3 tendências ou 3 eventos that he talked about related to the future. que ele falou em relação ao que ia acontecer no futuro. He talked about 3 trends that would happen related to his return. Então ele falou a respeito de 3 tendências que iam acontecer antes do seu retorno. The 3 trends E essas 3 tendências are trends in missions, são tendências em missões, Israel, Israel and prayer. e oração. He connected 3 trends Ele conectou esses 3 assuntos: related to missions, Israel, and prayer, oração, missão e Israel. that when these trends begin to unfold, E quando essas tendências estivessem se desenvolvendo, we could know that we're in an unusual time in history. então nós poderíamos saber que nós estaríamos vivendo num momento incomum na história. The first one is Matthew 24:14. A primeira delas é Mateus 24:14. Jesus is answering the question of the disciples. Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos. What will be the sign of your coming? Qual vai ser o sinal da sua vinda? What will be the sign of the end of the age? Qual vai ser o sinal do fim dessa era? How will we know when it's time for you to be the king of the nations? Quando que nós vamos saber que está chegando a hora de você se tornar o rei das nações? So in verse 4, he starts to answer their question. E aí então, no versículo 4, ele começa a responder. He tells them
the signs before the signs. Ele fala dos sinais antes dos sinais. That's how detailed Jesus gets. É assim que Jesus é tão detalhista. He goes, I'm going to tell you the signs of my coming Eu vou te dar os sinais da minha vinda that alert you to more que signs. vão te alertar para os outros sinais. Watch for these Observa esses sinais so that you know to watch for the signs after those. para que você possa estar preparado para os outros sinais que vão acontecer também. If you read that passage, you're thinking, Jesus, Então, quando você lê essa passagem, você pensa assim: Jesus, why did you give so many signs? por que você deu tantos sinais? Why did you give so much detail? Por que você deu tantos detalhes? Well, it's right there in verse 4. Está aqui no versículo 4. Take heed that no one deceives you. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. In the last days, there's going to be a context of deception across the earth. Porque nos últimos dias vai haver um ambiente para engano acontecendo em toda a terra. Therefore, Jesus gave signs Então Jesus dá sinais that would alert the church que vai deixar a igreja alerta that his coming is near. de que a sua vinda está se And he aproximando. gave signs that would alert us to watch for more signs. E ele nos dá sinais para que nós observemos outros sinais. Because he wants us connected. Porque ele quer que a gente esteja conectado. He wants us connected in prayer. Ele quer que a gente se conecte em oração. He wants us connecting in the Word. Ele quer que a gente se conecte na palavra. He wants to keep eye contact with us. Ele quer manter contato visual com a gente. See, the way that deception works Então, o engano funciona da seguinte maneira. is deception and false teaching. O engano vem através do falso ensino. It works to break your eye contact with Jesus Ele funciona para tirar o seu contato visual de Jesus. so that you'll take your eyes off of Jesus Para que você tire os seus olhos de Jesus and set your eyes on the teacher. e coloque os seus olhos naquele que está ensinando. Set your eyes on the prophet. Coloque os seus olhos no profeta. You know that a teacher or a prophet is false Você sabe que um mestre ou que um profeta é falso when they're trying to draw attention to themselves, quando ele tenta trazer a atenção para si mesmo, to impress you and keep you looking at them. para te impressionar e manter você olhando para ele. You can suspect that teaching and prophecy is true Você pode suspeitar de que aquele ensino é verdadeiro when it points you away from the messenger quando o ensino aponta para longe do mensageiro, to the beauty of Jesus. para a beleza de Jesus. The spirit of prophecy is the testimony of Christ Jesus. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. After you're done hearing biblical teaching, Depois que você ouve o ensino bíblico, biblical prophecy, profecia bíblica, you love Jesus more. você ama Jesus mais. You want to run after Jesus harder. Você quer correr atrás de Jesus com mais You força. want to know Jesus more. Você quer conhecer mais Jesus. That's how you know you've touched the authentic. É assim que você descobre se algo é The autêntico. authentic produces the heart of hunger for Jesus. O autêntico produz um coração de mais fome por Jesus. Whereas deception, Enquanto o engano false prophets, e os falsos profetas, they produce a context of fear. eles produzem medo. They produce a context of need, Eles produzem um contexto de necessidade. where you need them to get through it. Quando você precisa deles para saber como passar para o futuro. You need them to understand it. Você precisa deles por mais revelação. They knit you to themselves Eles conectam você com ele mesmo and convince you that you can't make it without their help. e convence você de que você não vai conseguir ultrapassar isso sem a ajuda deles. No, our helper is the Holy Spirit. Não, o nosso ajudador é o Espírito Santo. Our teacher is the Holy O Spirit. nosso mestre é o Espírito Santo. Our resource is Os Jesus. nossos recursos são Jesus. His grace, love, and power is our way forward. A sua graça nos empodera para ir adiante. So Jesus says deception is coming. Então Jesus disse: acautelai-vos, porque o engano está chegando. Many will come in my name, Muitos vão vir em meu nome. and they'll try to deceive many E eles vão tentar enganar a muitos, by saying, I'm your Savior. dizendo: eu sou o seu Salvador. So Jesus said, E aí então Jesus diz: look past them. olhe para além deles. I'm going to give you signs Eu vou te dar sinais that alert you to the hour que te alertam para o momento, so that you can keep eye contact with me. para que você não possa perder o contato visual comigo. So he tells us what to look for
early on. Então ele nos avisa o que nós devemos nos preparar para ver bem Well, antes. well before he actually breaks through the sky. Antes, muito antes dele abrir os céus. He gives us signs to look for years and years before his return. Ele nos dá sinais para a gente poder observar anos e anos e anos antes dele voltar. Because once we see them, Porque quando a gente começar a he vê-los, goes, that's right. a gente vai saber, está certo. Start making eye contact with me. Começa a fazer um contato visual comigo. Start engaging with me with fresh zeal. Engaja comigo com um zelo novo. Talk with me. Fale comigo. Connect with my heart. Conecta-se com meu coração. Get in my word. Entra na minha palavra. Keep that eye contact. Mantenha o contato visual And so comigo. he gives us the signs. Então ele nos dá os sinais. And then it culminates in verse 14. E aí os sinais eles culminam no versículo 14. He says, this gospel of the kingdom E ele então fala: então esse evangelho do reino will be preached in all the world será pregado em todo o mundo as a witness to the nations. como um testemunho para as nações. And then the end will come. E aí então virá o fim. We are in an hour of missions like we've never seen before. Nós estamos vivendo um momento para missões como nunca antes. There's never been a time for missions in the church like right now. Nunca houve um momento tão propício para missões na igreja como hoje. The numbers of salvations, signs and wonders. O número de salvações, sinais e maravilhas. Missions organizations across the earth. Organizações missionárias em todo o mundo. They're connecting together. Elas estão se unindo. And they're beginning to track the impact of the gospel in the nations. E elas estão tentando fazer o rastro ou descobrir qual está sendo o impacto do evangelho. Hundreds of missions organizations. Centenas de organizações missionárias, Led by YWAM, liderados pela Jocum, Campus Crusade, Cruzada Estudantil, working together to see how the gospel is going forth. trabalhando juntos para descobrir como o evangelho está se desenvolvendo. And they're reporting back. E eles estão nos dando relatórios. They're saying we've never seen a time like this in history. E eles estão falando, nós nunca vimos um tempo como esse na história. They're saying the work of global evangelization Ele está falando que o trabalho da evangelização global could be completed in 10 years. pode se completar nos próximos 10 That's anos. how fast the gospel's going É out. assim o quão rápido o evangelho está correndo. The earth hearing the testimony of Jesus for the first time in A history. terra inteira está ouvindo o testemunho de Jesus pela primeira vez na história. Wycliffe Bible translators, Os tradutores bíblicos Wycliffe, they testify something similar. eles dão um testemunho bem parecido. If you know a Wycliffe Bible translator, Se você conhecesse um tradutor bíblico Wycliffe, they're very measured and careful people. eles são pessoas bem comedidas e bem cuidadosas. They don't make big statements. Eles não fazem declarações enormes. They don't exaggerate. Eles não exageram nos números. So they're trying to translate the Bible into every known language. Então, o trabalho deles é tentar traduzir a Bíblia para todas as línguas conhecidas. 2,160, or well, way beyond that actually. Muito mais de 2.160 línguas. And so their project, Então, o projeto deles they called it the 2050 project, é o projeto the year 2050. Até o ano 2050. Their goal was to have the Bible in every language by the year 2050. O objetivo deles é ter a Bíblia disponível a toda a língua até o ano 2050. But at the time, they were only able to translate a Bible into a language 1 out of every 11 days. Mas eles só conseguiam traduzir a Bíblia para uma linguagem em 11 dias. But this is their testimony. Mas o testemunho deles é o seguinte: They said something happened that we can only credit to the hand of God. uma coisa aconteceu que nós podemos apenas acreditar isso à mão de Deus. They saw a leap in their ability to translate the Bible Eles viram um aumento na sua capacidade de traduzir a Bíblia. from 1 every 11 days De uma tradução a cada 11 dias, to 1 every 2 to 3 days. de uma a cada 2 a 3 dias. Overnight, Da noite para o dia. they said suddenly 100 years was shaved off of our project. Eles falaram, de repente, quase 100 anos foi encurtado no nosso projeto. They weren't going to be done until 2150. E eles queriam acabar tudo isso em 2050, But now they're saying it's possible. mas agora eles estão falando é possível In this generation, de que nessa geração the Bible in every known language on the earth. a Bíblia chegue a
toda língua conhecida. YWAM and Campus Crusade, Jocum e a Cruzada Estudantil, they're saying it's possible. eles estão falando, é possível The gospel in every tribe and tongue on the earth. o evangelho chegar a toda tribo, língua e nação da terra. Wycliffe is saying it's possible. Wycliffe está falando que é possível. We can hand them a Bible after they hear the gospel. Nós podemos dar uma Bíblia para eles, na língua deles, depois deles ouvirem o Every evangelho. tribe, every tongue, every nation. Cada tribo, cada língua, cada nação, For the first time in church history. pela primeira vez na história da igreja. In other words, the witness of the King Jesus. Em outras palavras, o testemunho a respeito do Rei Jesus, Established in every ethnic group. estabelecido em todo grupo étnico, In every language. em toda língua. But Jesus said the gospel of the kingdom. E Jesus disse que o evangelho do reino, Not just the gospel of grace and the free gift of righteousness. não só o evangelho da graça e de receber pela a justificação pela fé, Not just the gospel of forgiveness and personal transformation. não só o evangelho do perdão e da transformação individual, But the gospel of the coming kingdom. mas o evangelho do reino que vem. That's where missions is going next. É para aí que as missões estão caminhando. As the witness of the grace of God and the gospel is established all over the earth. Com o testemunho do evangelho da graça, o evangelho está sendo estabelecido em toda a terra. The proclamation of a kingdom will follow. E aí então a proclamação a respeito de um reino vai chegar. It's happening right now in your E lifetime. isso está acontecendo agora mesmo enquanto você está vivo. In a way that's never happened before in history. De uma maneira que nunca aconteceu em toda a história da humanidade. Jesus connects unprecedented missions Jesus então conecta missões sem precedentes to his return. com o seu retorno. And that's the hour that you live in right now. E essa é a hora que você está vivo. A few verses earlier, Alguns versículos antes, in Matthew 23, em Mateus 23, verses 37 to 39, versículos 37 a 39, Jesus connects Jesus conecta the salvation of Israel to his return. a salvação de Israel com o seu retorno. He says, "O Jerusalem, Ele fala, Jerusalém, Jerusalém, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. que mata os profetas e apedreja os que são enviados. I've so wanted to gather your children together. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, But in this generation, mas nessa in geração, other words, his time, em outras palavras, the nos first dias de Jesus, century, no primeiro século, your house is left desolate. a casa de Jesus a casa de Israel foi desolada. For I say to you, E ele disse então vos digo, you will not see me again vocês não me virão until you say, até que vocês digam, blessed is he who comes in the name of the Lord. bendito aquele que vem em nome do Senhor. In other words, Jesus prophesies Então Jesus está profetizando desolation on Israel a desolação de Israel related to his withdrawal e é relacionada com o seu afastamento until he returns. até que ele retorne. He's prophesying Então ele está profetizando the salvation of Israel. a salvação de Israel. He's speaking to the governmental leaders, Ele está falando para os líderes governamentais da nação, the politicians, os políticos. and he's saying to them, Ele está falando para eles, you will say. vocês vão falar. He's talking about their sons Está falando sobre os filhos deles in the future, no futuro. those like you. Aqueles como vocês. Moses said a similar thing Moisés falou uma coisa parecida in Deuteronomy 18. em Deuteronômio 18. He said, a prophet greater than I is coming. Ele falou que um profeta maior do que eu vai vir. Him you will receive. E ele vocês vão receber. Meaning their sons would receive O que Jesus. significa que os filhos deles receberiam Jesus. Their sons would receive him as the greater prophet. Os filhos deles os receberiam como um profeta maior. That's what Jesus is saying to the political leaders. É isso que Jesus estava dizendo aos líderes políticos. Your house is desolate A sua casa vai ser desolada because you've rejected me. porque você me rejeitou. But your sons will proclaim. Mas os seus filhos vão declarar. Your sons will receive. Os seus filhos vão me receber. Your sons will shout. Os seus filhos vão bradar. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. The salvation of Israel. A salvação de Israel. Well, we live in a time
unprecedented activity of the Spirit in Israel. Nós vivemos num tempo de atividade do Espírito Santo sem precedentes em Israel. There's salvation and evangelization in Israel. Existem salvações e evangelização acontecendo em Israel Unlike any time since the first century. como nenhuma época antes, como no primeiro século. Israel has returned. Israel voltou para a terra. Jerusalem belongs to the Jews. Jerusalém pertence aos judeus. A remnant of faith is in the land. Remanescente de fé está naquela terra. And they're contending for salvation. E eles estão batalhando para que haja salvação. Well, that wasn't true for 1800 years. E isso não aconteceu por 18 séculos. For 1800 years, Israel was desolate. Durante 18 séculos, Israel ficou desolada. For 1800 years, there was no Israel. Por 18 séculos, não houve a nação de Israel. But suddenly, in your lifetime, Mas, de repente, enquanto você está vivo, in your lifetime, na sua vida, Israel returns miraculously. Israel volta a existir de forma miraculosa. Jerusalem is recaptured miraculously. Jerusalém é capturada de volta miraculosamente. Messianic church congregations are established in the land. Igrejas messiânicas estão estabelecidas na terra de A Israel. faithful remnant that loves Jesus E aí então um remanescente fiel que ama Jesus ali is in the land. está na própria terra de Israel. The promises of God, As promessas de Deus, the people of God. o povo de Deus. Well, there's something even more incredible. Mas existe algo ainda mais incrível acontecendo. Isaiah 62, Isaías 62, the Lord o prophesies, Senhor profetiza: I will set watchmen on your wall, Eu, Jerusalem, ó Jerusalém, sobre os teus muros eu colocarei atalaias, who will not hold their peace que não vão parar day or night de dia nem de noite, until Jerusalem is established as a praise on the earth. até que Jerusalém seja estabelecido como um objeto de louvor sobre a terra. Night and day prayer in Jerusalem Oração dia e noite acontecendo em Jerusalém, for revival in Jerusalem's destiny. para que avivamento aconteça e libere o destino de Jerusalém. That's what Isaiah is prophesying. É isso que Isaías está profetizando. Well, guess what's happening in Jerusalem right now? Mas adivinha o que está acontecendo agora mesmo em Jerusalém? There are intercessors Existem intercessores that love Jesus, que amam Jesus, Jewish intercessors intercessores that have judeus started prayer ministries que começaram ministérios de oração that go 24/7. que funcionam 24 horas por They dia, do not hold their que peace. não tem descanso, They're crying out for revival que in estão Jerusalem. clamando por avivamento em Jerusalém. In your lifetime, Enquanto você the está vivo, prophecy of Isaiah, a profecia de night Isaías, and day prayer in Jerusalem. oração dia e noite em Jerusalém, For the first time since King David, pela primeira vez desde os dias do rei Davi, something is happening in your lifetime algo está acontecendo nos seus dias that has not happened since the days of King David. e não acontece desde os dias do rei Davi. And Isaiah prophesied it, Mas Isaías profetizou. and it's happening right E now. agora mesmo isso está There's never acontecendo. been a time like this in Não, history. nunca houve um tempo igual a esse na história. The Spirit is moving things towards Israel's salvation. O Espírito está movendo coisas em direção à salvação de Israel. The gospel of the kingdom in the nations. O evangelho do reino nas nações. The salvation of the Jews. A salvação dos judeus. Now let's look at one more passage. Vamos olhar agora para mais uma passagem. Luke chapter 18, Lucas capítulo 18, verses 7 and 8. versículos 7 e 8. Luke 18, 7 and 8. Lucas 18, 7 e 8. The Lord connects night and day prayer for speedy justice. O Senhor conecta oração dia e noite para que aconteça justiça rápida With his return. e com o seu retorno. He prophesied Ele profetiza: that the church would cry out day and night. a igreja vai clamar de dia e de noite. That the church would agree with his way of bringing justice to the earth. A igreja vai concordar com a maneira dele de trazer justiça para a terra. In Luke 18, it's night and day prayer. Em Lucas 18 é oração dia e noite. In Isaiah 42, it's night and day worship. Em Isaías 42 é dia e noite de adoração. But those two passages go together. Mas essas duas passagens, elas são parceiras, elas vão juntas. It's night and day prayer with worship É oração e adoração dia e noite across the earth em toda a terra, for speedy justice para que traga justiça rápida just before the return of Jesus. que antecede a volta de Jesus. Well, in the 1700s, Nos anos 1700,
as there had been a couple of times before in church history. E alguns momentos antes na história da igreja, A couple of times algumas vezes in the Catholic history, na história da igreja católica, there were ministries established for night and day prayer. houveram alguns ministérios que estabeleceram oração dia e noite. In the 1700s, Mas no século 17, in Germany, na Alemanha, you find the first Protestant night and day prayer meeting. você encontra a primeira reunião de oração dia e noite liderada por protestantes. Just one. Só uma. And it was 1, 2, 3 intercessors E eram 1, 2, 3 intercessores doing very lonely watches of prayer. fazendo vigílias de oração bem solitárias. They would keep watch for an hour. E eles mantinham a vigília cada uma hora. Then an hour later, 1 to 3 more intercessors would show up and they would go home. E aí então na próxima hora, 1, 2, 3 intercessores chegavam para substituir aqueles e aqueles iam para casa. Very small prayer meetings. Reunião de oração bem pequenininha. No worship, no music. Sem oração, sem música. Just 1 to 3 intercessors an hour. 1 a 3 intercessores cada hora. One prayer meeting, E uma reunião de oração night and day, de dia e de noite for 100 por years. 100 anos. That one prayer meeting Essa única reunião de oração became the spark. se tornou a centelha, It became the se catalyst tornou o catalisador for one of the greatest revivals in church history. para um dos maiores avivamentos da história da igreja. The first great awakening. O primeiro grande despertamento. See, those prayer meetings were led by missionaries called the Moravians. E essas reuniões de oração eram lideradas por os missionários chamados morávios. And those Moravians ran into a young man named John Wesley. E esses morávios, eles conheceram um jovenzinho chamado John Wesley. And in talking with them E eles conversaram and receiving prayer from them, e oraram com ele. he was so convicted and provoked E John Wesley, ele ficou tão provocado, tão convicto, that he pursued the Lord que ele começou a buscar Deus in a way that led to the first great awakening. de uma maneira que despertou, que causou o grande primeiro despertamento Swept through America and Great Britain. e que varreu todos os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. One of the greatest revivals in church history. Um dos maiores avivamentos da história da igreja. One night and day prayer meeting. Uma reunião de oração fez isso. Very small. Bem pequenininha. 1, 2 intercessors an hour. 1, 2, 3 intercessores a cada hora. Sparks one of the greatest revivals in history. Inicia um dos maiores avivamentos da história. Well, let me tell you what's happening in your lifetime. Mas deixa eu te falar o que está acontecendo enquanto você está vivo. Right now, Agora mesmo. there are 10,000 night and day prayer meetings happening across the earth. Existem 10.000 reuniões de oração dia e noite acontecendo na Terra. 10,000 night and day prayer meetings. 10.000 reuniões de oração. That has never been in the history of the church. Nunca na história da igreja. Now I want to ask you a question. E deixa eu te perguntar uma coisa. If one small prayer meeting, Se uma pequenininha reunião de oração, night and day, dia e noite, can spark one of the greatest revivals in church history, pôde iniciar um dos maiores avivamentos da história da igreja, what is the Lord preparing to do with 10,000 of them in your o lifetime? que será que o Senhor está preparando para fazer quando Ele coloca 10.000 reuniões de oração dia e noite para funcionar? Could the Lord be preparing the way Será que o Senhor pode estar preparando um caminho for something 10,000 times more powerful than the first great awakening? para que aconteça algo 10.000 vezes maior do que o primeiro grande despertamento? Well, it's all happening right now E isso está acontecendo agora, in a way that's never happened before in de uma church maneira history. como nunca antes aconteceu na história da igreja. Unprecedented missions, Missões sem precedente. unprecedented salvations in Israel, Salvação em Israel sem precedentes. unprecedented night and day prayer. Oração dia e noite sem precedentes. Jesus connected all three of those to his return. Jesus conecta todas essas três coisas com a sua vinda. It alerts us to this. E Ele nos deixa alertas para o seguinte: We're not in a normal time in history. nós não estamos vivendo um tempo qualquer na história. We're in a time like no other. Nós estamos vivendo dias como não há igual. What does this mean? O que isso significa? Let's look at one more passage. Vamos dar uma olhada em mais uma passagem. Turn to 2 Peter 3. Dá uma olhada em 2 Pedro 3. He says, beloved. 2 Peter 3 verse 1. 2 Pedro 3, versículo 1. He says, beloved, Fala, amados,
I write to you this second epistle, Esta é a segunda carta que eu vos escrevo. that you may be mindful of the words spoken before, Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. and that you would be mindful of our commandment, Quero que vocês lembrem das palavras que primeiramente foram ditas. knowing this first. Primeiro dita aos santos profetas. What's the first thing Peter wants us to know? Qual é a primeira coisa que o Senhor quer que Pedro quer que a gente saiba? What's the most important thing? Qual é a coisa mais importante? He says scoffers will come in the last days, Ele diz que zombadores ou escarnecedores vão se levantar nos últimos dias, walking according to their own lusts, andando de acordo com as suas próprias concupiscências, or walking according to their own agenda. andando de acordo com as suas próprias vontades. There will be scoffers Eles vão ser zombadores, who will say, que vão dizer o seguinte: where is the promise of his coming? onde está a promessa da sua vinda? Everyone always talks about his coming, Todo mundo sempre falou sobre a volta de Jesus, but where is it? mas onde que ela está? Is it even real? Ela não é nem real. Everyone's always said, O pessoal sempre falou sobre isso. but since the fathers passed away, Desde que os nossos pais dormiram, since the fathers that promised his return passed away, desde que os pais morreram, essas promessas também foram. everything continues on the same. Tudo continua do mesmo jeito. Nothing ever changes. Nada nunca mudou. Peter goes, you need to know first Pedro fala, vocês precisam saber isso primeiro. that these that say these things Esses que estão falando essas coisas. willfully forget. What is... It's verse 5 or verse 4. No, verse 5. Wait, sorry, where'd it go? Okay. They willfully forget. Eles ignoram de propósito. Oh, verse 5. Thank you. That by the word of God, Pela palavra de Deus, the heavens were of old, de que os céus da antiguidade and the earth standing in the waters, e que a terra foi tirada da água by which the world that then existed perished, being flooded with water. e a terra que existiu foi destruída por causa da água. But this world, Mas esse mundo, the heavens and the earth, which are now preserved o céu e a terra que foram preservados disso, by the same word, pela mesma palavra, it's being preserved, it's being upheld está sendo preservado from judgment and destruction, do juízo e da destruição from justice and transformation, para justiça e from transformação, shaking and glory. para ser abalado e para ter glória. It's being preserved by that same word. Está sendo preservado por essa mesma palavra. Everything that is Tudo que há is because he wants it to be. existe por causa que ele quis. We stand in the word of his preservation. Nós estamos na terra que ele And the one who preservou. preserves, Peter said, E aquele que preservou a terra, Pedro to disse, him a day is as 1,000 years, para ele um dia é como 1000 anos. and 1,000 years is as a day. E 1000 anos é como se fosse um dia. And he is not slack concerning his promise. E ele não desistiu das suas promessas. The delay, Peter says, E a demora, de acordo a Pedro, there's a reason for it. existe um motivo para a demora. The scoffer, the mocker, O zombador, they jump on the delay eles zombam da demora. and use it as an occasion to press their own agenda. E eles usam essa demora para fazer aquilo que eles querem. The delay means Mas a demora significa o seguinte: that this isn't important. significa para eles que isso não é importante. We don't have to think about this. A gente não precisa pensar nisso. We can do what we want. A gente pode fazer o que quiser. And what Peter's saying in this passage E o que Pedro está falando nessa is, passagem, no, ele fala: não, não. The delay O motivo da demora means that he's merciful. significa que ele é misericordioso. It means that he's kind. Significa que ele é bom. It means that he's taking his time Que ele está tendo paciência to put everything in place para colocar todas as coisas no lugar. so that when the glory and the shaking come, Para que quando a glória e os abalos vierem, the most mercy, aquele que é mais the misericordioso, deepest love, aquele que tem mais amor, that's what he's working to produce. ele está tentando produzir essas coisas. He doesn't delay because he's slack. Ele não está demorando porque ele está esquecendo. He delays because he's kind. Ele demora porque ele é bom. And he's buying time for the most number of people E ele está fazendo tempo para que mais pessoas to come into the deepest place of repentance, possam se arrepender mais. to produce the deepest kind of love. E produzir no coração dessas pessoas um profundo amor.
That's what Peter's saying we need to know first. É isso que Pedro está falando que a gente precisa saber primeiro. Why has there been a 2,000-year delay? Por que existe essa demora de 2000 anos? So that the most people Para que mais pessoas can come to the deepest repentance. possam se arrepender mais profundamente. To produce the most fervent love. Para produzir um amor bem fervente. That's what he's been after. É isso que ele está interessado em ter. But as we saw a moment ago, Mas como nós vimos um momento atrás, that season is coming to an end. essa estação está prestes a acabar. There's about to be a change of season. Vai haver uma mudança na estação. And our response must be different. E a nossa resposta precisa ser diferente. We're not walking according to our own agenda. Nós não andamos mais de acordo com aquilo que nós queremos fazer. We're saying yes to what the Lord's doing. Nós falamos sim para que o Senhor quer fazer. Lord, if this is what you're doing in my lifetime, Senhor, é isso que você está fazendo enquanto eu estou vivo? my life is not my own. A minha vida não pertence a mim mesmo. I don't want to walk according to my own agenda. Eu não quero andar de acordo com a minha agenda. I don't want to walk just staring at my own life. Eu não quero ficar olhando para a minha própria vida. I want my life to be yours. Eu quero que a minha vida seja tua. I want to be fully given. Eu quero me entregar I want to be totalmente. fully in agreement. Eu quero alinhar totalmente. I want to be fully engaged. Eu quero abraçar So Lord, if totalmente. this is what you're doing, Senhor, se isso é o que você está fazendo, I don't want you to do something for me. eu não quero que você faça algo para mim. I want to do something with you. Eu quero fazer algo com você. This isn't about me. Isso não é sobre I want to be eu. with you. Eu quero estar contigo. I want to see you. Eu quero te ver. I want to know you. Eu quero te I want conhecer. to agree with E you. eu quero concordar I want contigo. to engage with all my heart. Eu quero abraçar isso de todo o coração. That's the kind of grace the Holy Spirit's releasing right now. Esse é o tipo de graça que For o the Espírito ones- Santo está liberando agora. For the ones who've been crying out in their heart, Para aqueles que estão clamando no coração. I know there's something more. Eu sei que existe algo mais. I know there's something bigger going Eu on. sei que existe algo maior I acontecendo. know there's more Eu sei que existe mais to Christianity, do que cristianismo to the power of the Holy Spirit, no poder do Espírito Santo to the overturning of demonic powers, para destruir as obras demoníacas, to deliverance and freedom, para libertar e deixar livre to the love of Jesus, o amor de Jesus, the power of His o Word. poder da sua palavra. I know there's something more. Eu sei que existe algo I mais. know there's something more. Eu sei que existe algo My maior. life is not my A own. minha vida não é minha. I want to be abandoned to His will. Eu quero me entregar totalmente à sua I want to be vontade. fully given to what He's doing Eu quero me render totalmente àquele que Ele está fazendo until the end. até o fim. That's the grace the Holy Spirit's releasing on the earth today. Essa é a graça que o Espírito Santo está liberando sobre a terra nesses dias. Because of what He's doing, Porque aquilo que Ele está fazendo, He's releasing grace to Ele do it está with dando Him. graça para fazer. That we would hold nothing back. Para que a gente não precise segurar nada. That we would get rid of all of our own E agendas que a gente possa se libertar de toda a nossa própria agenda. that don't agree with Him, Mas concordar com Ele. have no place in what He's doing. E que tudo que não tem a ver com aquilo que Ele quer fazer. We want to say no to No. the scoffing spirit of the hour. Nós queremos dizer não ao espírito que zomba nessa hora. This is in the past. Ah, isso é coisa do passado. This isn't important. Isso não é importante. We don't have to worry about this. A gente não precisa se preocupar com isso. It's all in His hands. Ah, tá tudo na mão de Deus. No, Peter says the opposite. Não, Pedro fala o contrário. No, he's looking for a response. Ele está esperando uma resposta nossa. He's looking for partnership. Ele está procurando He's parceiros. looking for repentance. Ele está procurando o arrependimento. He's looking for wholeheartedness. Ele está procurando uma entrega de todo o coração. Well, there's grace for it. E existe graça para isso. If we want to say yes, Se você quer falar sim, here's the question. a pergunta é a seguinte. I say yes right now. Eu digo sim agora. What do I do on Tuesday? Mas o que eu faço terça-feira? What do I do on Monday? O que eu faço segunda? Here's what yes looks like now. Um sim significa o seguinte. Yes looks like giving ourselves to prayer, Sim significa se Give- entregar para a oração. giving ourselves to fasting, Se entregar para jejuar. giving ourselves to study the Word Se entregar para estudar as Escrituras. like never before. Como nunca antes. We're not depending on the pastors and the preachers to feed us the Word. Nós não dependemos mais dos pastores e dos pregadores para nos alimentar. But the pastors and the preachers, Porque os pastores e pregadores, the teachers and the os leaders, mestres e os líderes, their job becomes different. o trabalho deles muda. They're not
telling us the word. Eles não estão falando para a gente a palavra. They're pointing at what passages to go deep in. Eles estão simplesmente escolhendo qual é a passagem que todos nós vamos They're nos showing aprofundar. us the way to go deep in the E eles word. estão mostrando como ir mais fundo na palavra. They're showing us the way to go deep in prayer. Como a gente pode ir mais fundo na oração. And we're taking this time E aí então nós gastamos tempo to say yes, para dizer sim, to do it, para fazer. so that our understanding, E aí então o nosso entendimento, our heart, nosso coração and our lives, e as nossas vidas, by the grace of God, pela graça de Deus, align with the agenda of Jesus for the hour. se alinham com a agenda de Jesus para essa hora. This isn't the hour Essa é a hora. to try to muster up our own radicalness, Não é de tentar provar o quão nós somos radicais. to try to stir up our own zeal, Não é de tentar fazer as coisas no nosso próprio zelo. to walk according to the agenda of Jesus, Mas é para a gente poder ir andar na agenda de Jesus, versus walking according to the agenda of the mocker and the scoffer. em vez de andar na agenda dos zombadores. It's an agenda of grace. É a agenda da graça, It's an agenda of God's help. a agenda da ajuda de Deus. It's an agenda of the fresh invasion of His love and mercy. É a agenda, é o momento da invasão renovada da sua graça. Yes means that we're positioning ourselves. Dizer sim significa que nós vamos nos posicionar, Father, I don't know what to do. dizendo: Pai, eu não sei o que fazer, If these words are true, mas se essas palavras forem verdade, you're coming very soon. você está vindo muito em breve. And we need to be ready for E it. nós precisamos nos preparar para isso. I confess today, Eu confesso hoje, I don't know what to do, eu não sei o que fazer, but my eyes are on you. mas os meus olhos estão em Ti. The Lord goes, that's it. Senhor, e Deus fala: é isso aí, That's it. é só isso que eu preciso. That's the cry of the hungry. Esse é o clamor do faminto. That's the cry of the repentant. Esse é o clamor do arrependido. That's the cry of the sincere. Esse é o clamor do sincero. You're not putting on spirituality. Você não está tentando se destacar espiritualmente. You're not putting on religiosity Você não está tentando se revestir de religiosidade, to pretend you know what to do. fingindo que você sabe o que fazer. No, you're standing before God Não, você simplesmente está diante de without Deus, shame, sem vergonha, in the joy of His full acceptance. com alegria na sua aceitação por você. You're saying, I don't know what to do, Você fala: eu não sei o que fazer, but my eyes are on you. mas os meus olhos estão em Ti. And the Lord goes, that's right. E o Senhor fala: beleza, ótimo. Keep the eye contact. Mantenha o contato visual. Keep your eyes on me. Mantenha os seus olhos em mim. Keep talking with me. Continua falando comigo. Keep listening to me. Continua me ouvindo. Keep studying me. Continua me estudando. Keep talking to me from my word. Continua falando comigo através da palavra. Keep praying my word. Continua orando a palavra. Keep singing my word. Continua cantando a palavra. Go deep in my word. Vai mais fundo na palavra. Let my spirit unfold the knowledge of my son. Deixe o meu espírito desenvolver para você That's o your way conhecimento do meu forward. filho. É assim que você vai adiante. You're giving more time. Você vai ter mais tempo. You're putting it in your schedule. Você coloca isso na sua agenda. You're gathering together more. Vocês se reúnem mais. You're talking about Jesus and the Bible more. Falar mais sobre Jesus. That's what yes looks like. Falar sim significa isso. That's what preparation for what's coming looks like. Preparar-se para o que está vindo é isso. It's so weak. É tão fraco. It feels so small. Parece que é tão pequenininho. But it sets us before the fire Mas coloca a gente diante de um fogo and lets Him burn within e us. deixa ele começar a queimar a gente. Let's stand. Vamos ficar de pé. I want to give an opportunity, Hoje eu quero dar uma oportunidade, just for a moment, por um instante, for a moment of repentance. uma oportunidade de arrependimento. You've enjoyed this subject, Você gosta desse assunto, but you've been living at a distance from it. mas você tem vivido distante dele. It's for other people. Isso é para outras pessoas. You said it's for the leaders. Não, isso é para os nossos líderes. It's going to be their thing. Ah, isso é uma coisa deles. This isn't my thing. Isso não é para mim. I'm just going to
Live life with Jesus simply. Eu vou viver uma vida simples com Jesus. He's going to take care of it. E Ele vai resolver todas essas coisas. You're realizing you can't live at a distance anymore. E hoje você descobriu que você não consegue mais viver distante. And you're wanting to present your life and heart to Jesus in a fresh way. E você quer apresentar a sua vida diante de Deus para um renovo. You're saying, I don't want to live at a distance. Eu não quero mais viver distante. This is for me. Isso é para mim. I want to be right in the middle of what God's doing. Eu quero estar bem no meio daquilo que Deus quer fazer. That's you. Se esse é você, Right where you are. onde você estiver, Just close your eyes. feche os seus olhos. Hold out your hands like you're receiving a gift. Estende as suas mãos como se você fosse receber. You're just saying, here I am. E você diga, Senhor, eis-me aqui. Here I am, Lord. Eis-me aqui, Senhor. Here's my life. Aqui está a minha vida. Here's my heart. Aqui está o meu coração. Forgive me Perdoa-me for living at a distance. por viver distante, For being passive. por ser passivo. Forgive me. Perdoa-me In my ignorance. na minha ignorância. I was passive. Eu fui passivo, But no more. mas não mais. Lord, by your grace. Senhor, pela sua graça, By the help of your Holy Spirit. pela ajuda do Espírito Santo, I'm coming after you. eu vou atrás de In a você new way. de uma nova maneira, New zeal. com um novo zelo. I'm coming after you. Eu vou atrás de você. I want to go after your word. Eu vou perseguir a tua I want to go palavra. deep in your truth. Eu vou ir mais fundo na I want to know verdade. Jesus. Eu quero conhecer I Jesus. want everything you want to give me. Eu quero tudo que você quiser me dar. Everything I can lay hold of by grace. Tudo que eu posso possuir pela So I'm graça. asking. Senhor, eu te peço, Pour out fresh grace on my life. derrama uma graça nova na minha Fresh vida. power of the Holy Spirit in my heart. Poder novo do Espírito Santo sobre mim. Fresh grace for dedication. Uma graça para se dedicar For mais. time and prayer in the Word. Gastar tempo na palavra e na oração. Fill me with your truth. Enche-me da verdade. Fill me with your Spirit. Enche-me do teu Espírito. Fill me with song. Enche-me. Fill me, God. Enche-me. Take my life. E toma a minha vida. All of me. Tudo que eu All sou. of my heart. Todo o meu All of coração. my strength. Toda a minha força. All of my hope. Toda a minha esperança. Everything within me. Tudo que há em It's mim yours. é teu. It's yours. É teu. I'm all yours. Eu sou totalmente I teu. say it again this morning. Eu digo novamente I'm nessa yours, manhã, Lord. eu sou teu, Senhor. My life is yours. A minha vida é tua. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. És digno de glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, pois tudo vem de ti E tudo é para ti. És digno de glória. Sim. Irmãos, eu queria, como pastor aqui da casa, eu queria dar 2 conselhos para você, muito importantes. Primeiro, é muito importante que você ouça isso. O David falou hoje pela manhã, ele vai estar falando hoje no culto da noite. Nós até pensamos assim, vamos fazer um seminário dia de semana com ele, né? Aí vem quem quer. Não, essa é uma mensagem para os crentes. Então eu queria dar um conselho muito importante para você. Faça um esforçozinho, venha hoje à noite, porque é uma continuação de algumas coisas que ele está falando. Esse é o primeiro conselho que eu quero dar para você. Venha hoje à noite. Venha amanhã de manhã. Amém? Amanhã à noite, perdão. Então nós resolvemos nós íamos fazer um seminário separado. Não, vamos aplicar na igreja, no dia a dia da igreja, porque essa é a mensagem para o crente.
Irmão, nós estamos há 17 anos aqui despertando as pessoas, dizendo: olha, não vem para cá fazer campanha, não vem para cá fazer isso. Olha, você tem que perder essa cabeça de só querer ser cuidado. Você tem que despertar para que Jesus está vindo. Você tem que perder essa cabeça só de receber mãozinha na cabeça. Você tem que ter um despertamento bíblico. Amém? Nós estamos construindo um exército, não uma creche, irmão, de pessoas preparadas para a volta de Cristo. Amém? Em todos os âmbitos. Eu sei que pessoas precisam ser curadas, ser amadas, ser abençoadas. Esse é o trabalho que nós fazemos. Só que nós precisamos despertar as pessoas para aquilo que está por vir. Então, o primeiro conselho que eu quero dar para você: faça um favor para mim, quem tem rede social aqui, Instagram, Facebook e tal, joga lá nas suas redes. Só hoje você não pode perder. Fala lá: eu tive e eu preciso ouvir o resto. O primeiro conselho que eu quero dar para você: venha hoje à noite, venha amanhã à noite. Faça um esforço, vale a pena. E a segunda coisa que eu queria dar de conselho para você: esse livro aqui você precisa ler. Irmão, os dois, né? Esse aqui eu já li, esse aqui eu li quase em todo. Faltam algumas páginas. Deixa eu te dizer algo. Isso aqui vai reposicionar você numa forma sobrenatural. Às vezes as pessoas criticam, falam porque não tem conhecimento de causas. Por que a igreja investe tanto em missões? Por que ela investe tanto para fora? Por que, né? Parece que a gente dá mais ênfase às pessoas de fora do que às de dentro. Não, não é isso. É porque realmente nós estamos numa corrida. Então, irmão, esse livro está ali na livraria. Os dois tem ali, né, Vitor? Os dois livros estão ali na livraria. Amém? Então, um preço bem legal. Os irmãos, eles produziram esse livro no Brasil. Está em português, né? Claro. A livraria está aberta ali agora. E se você precisar desse material, é muito importante você se reposicionar escatologicamente, porque o que você espera do futuro é que determina como você está vivendo hoje. Então você vai ficar sentado na igreja esperando Jesus voltar, não vai fazer nada por ninguém, não vai investir em nada, vai ficar chorando as suas emoções, lambendo suas feridas, e você está diante de um cenário. Esse é o melhor tempo para se viver, para se nascer, porque é o tempo de um cenário profético muito profundo. E nós precisamos preparar os nossos filhos, irmãos. Irmãos, escuta aí. Faz isso, se você puder. Não falte hoje à noite, nem amanhã à noite, né? Nós temos culto à tarde também, mas se você der ênfase, eu prefiro que você dê ênfase no da noite, porque é muito importante. E amanhã à noite. E se você puder, adquire esse material. Amém? Adquire. É porque a igreja não estava em condição. Porque se a gente tivesse, eu queria comprar para dar para você. Porque você precisa ler esse material. Muito forte. Muito forte. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe. 17 horas eu vou estar ministrando, e às 19h30 então o David volta. Deus abençoe.